Já que a gente mencionou voto útil, essa disputa pelo eleitorado de esquerda em São Paulo gerou um conflito, um atrito entre o PT e o PSB. Dirigentes do partido do vice-presidente Geraldo Alckmin reclamaram que a sigla do presidente Lula tenta monopolizar as atenções em uma disputa extremamente acirrada. Os aliados de Tabata Amaral estão irritados com o pedido público de voto útil em Guilherme Boulos. Já os petistas reclamam da postura adotada pela candidata do PSB, que passou a atacar Boulos e explorar as suas contradições ideológicas, como a mudança de postura em relação à Venezuela, drogas e também aborto. A avaliação das campanhas é de que essa estratégia pode sim favorecer a direita. Você, Roberto Mota, esquerda rachada, amigos, eleições à parte, faz parte do jogo eleitoral? Essa notícia me lembra de novo aquela frase do Ludwig von Mises, né? A pior coisa que pode acontecer a um socialista é ter seu país governado por socialistas que não são seus amigos. Na verdade, isso tudo é uma disputa por poder. Outro dia a gente estava falando aqui da ex-presidenta que recebeu uma medalha do presidente da China, é esse o cargo dele? Não sei qual é a designação formal, né? Mas a China é uma ditadura comunista. E eu questionava se realmente os ditadores comunistas acreditam no comunismo, se eles acreditam naquelas besteiras que Marx falava, ou se eles usam o comunismo apenas como uma desculpa para o seu poder totalitário. Agora, essa história aí da briga entre aspas, da esquerda também me lembra uma outra frase, dessa vez do escritor francês Victor Hugo. Nada é mais poderoso do que uma ideia cuja hora chegou. Eu tenho a impressão que no mundo inteiro a esquerda começa a sentir um certo desespero. E a razão é o surgimento de uma onda de liberdade que vem principalmente movida pelos conservadores e pelos liberais. São os conservadores e os liberais que têm as respostas para os grandes dilemas do nosso tempo. No Brasil, qualquer observador é capaz de notar que as novidades na política são todas conservadoras ou liberais. O pensamento, o comportamento e o discurso dos políticos de esquerda permanecem todos parados na década de 1980. A maioria deles está firmemente convencida de que nós todos somos bobalhões, não temos capacidade de tomar nenhuma decisão, não somos nem capazes de decidir o que a gente quer encontrar numa rede social. Isso tudo eles têm que decidir por nós. Esse é o pensamento de esquerda, é daí que vem a abertura dos portões do inferno, que o presidente Jair Bolsonaro mencionou, e o que a gente está vendo é o desespero, porque a esquerda, eles só tem isso para oferecer. Eles não têm mais nada. Na caixinha de ferramentas da esquerda, só tem uma ferramenta, chamada Estado. Para qualquer problema, a solução é sempre mais Estado. E para quem só tem um martelo, tudo tem cara de prego. Você, Beraldo, essa esquerda rachada, esse episódio começou quando a imprensa, há uns 2 ou 3 dias, divulgou amplamente que uma escritora, que teria sido a terceira maior doadora de recursos para a campanha de Tabata Amaral, começou a pregar voto útil em Guilherme Boulos. E aí o mal-estar foi formado. Enfim, queria que você trouxesse suas reflexões sobre os pedidos de voto útil e, naturalmente, a insatisfação de figuras do PSB com o PT. Bom, Candidato, na verdade, esse problema começou já há muito tempo, desde que passou-se a discutir qual seria o cenário de candidatura da esquerda em São Paulo. Porque o PT sempre teve um candidato próprio, ele sempre teve uma estratégia própria
para São Paulo, apesar de muitas vezes o seu candidato não ter nenhum tipo de protagonismo, mas ele sempre insistia na candidatura própria. A gente precisa lembrar que o PT é um partido hegemônico na esquerda, porque essa esquerda rachada, ela já está rachada há muito tempo, ela tem uma cola que a mantém coesa, que chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é o grande líder e a palavra dele, a decisão dele, ela costuma ser seguida por todos aqueles partidos que estão no campo da esquerda. Em São Paulo, Lula determinou que o combinado com Guilherme Boulos em 2022, que Guilherme Boulos deveria abrir mão da sua candidatura a presidente da República para apoiar Lula e, em troca, receberia o apoio do PT na sua campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024, Lula honrou esse compromisso. Só que Lula não está envolvido diretamente na campanha, ele não é o coordenador da campanha. Obviamente, quando o candidato é de outro partido, é este outro partido que leva ao protagonismo daquela candidatura. E neste cenário já começa a briga, porque não há um alinhamento harmônico entre PT subalterno, neste caso, quer dizer, na vice, do líder, que é Guilherme Boulos, do PSOL. PSOL que é uma dissidência do PT, eles não têm uma natureza harmônica, mas eles estão ali convivendo dentro dessa chapa e desde o início conversando com pessoas que têm conhecimento ali desse centro nervoso da campanha, já fica claro que há uma disputa muito grande, insatisfações a parte, etc. E aí, por fim, vem correndo Tabata Amaral, que é a candidata do partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, mas, sobretudo, é a candidata do partido do ex-governador Márcio França, que é o grande líder do PSB em São Paulo, que é ministro, enfim, foi o padrinho dessa junção de Lula com o Geraldo Alckmin, ministro do governo, uma pessoa que tem uma relevância ali no contexto do atual governo, mas que para quem São Paulo é essencial. Então ele aposta suas fichas em Tabata Amaral. Tabata Amaral deve ajudar a fazer uma bancada de vereadores e toda aquela força que ela parecia ter para crescer e disputar esse protagonismo da esquerda, ela não está conseguindo. E agora está chegando a data da eleição. Ela vai ter que tentar tudo que ela puder para ganhar um pouco mais de relevância. E aí as brigas, as disputas, as insatisfações vão todas ficando muito claras e evidentes e, sobretudo, vão ficando públicas. É isso que a gente está assistindo. Você, Dávila, já escutei muita gente elogiar a Tabata Amaral, a rapidez, a preparação, enfim, mas entendem que por conta da idade ela seria uma figura que certamente irá disputar outras eleições, mas mirando talvez cargos legislativos nos próximos pleitos. Enfim, queria sua reflexão sobre esse racha na esquerda e também sobre Tabata Amaral, que cresceu, se a gente for comparar. Ela estava atrás de Datena e hoje em dia nos levantamentos aparece à frente de José Luiz Datena, né, Dávila? É verdade, não. Tabata Amaral vai sair maior nessa eleição. Ela se tornou mais conhecida, debateu propostas, se colocou, então ela sai maior nessa eleição, não há dúvida, do jeito que ela começou a campanha. Agora, essa disputa com o PT é o que eu chamo da lágrima de crocodilo, Caniato. No fundo, a esquerda só tem duas coisas, só complementando o Mota, não só uma obsessão com mais Estado, mas idolatração pelo seu líder máximo. E o líder máximo é o presidente Lula. E no fundo, lá no travesseiro, no Palácio do Planalto, Lula não quer ninguém que ameace o seu legado e a sua liderança. A história de um Boulos forte não deve agradar muito o presidente da República. Aliás, a disputa com Tabata Amaral leva todo mundo para um nível não ameaçador para o presidente da República. E isso é muito confortável para alguém que quer disputar
a reeleição da presidência em 2026. Então, eu não acho que o PT vai sofrer muito se Boulos não passar para o segundo turno. Vai derramar lágrimas de crocodilo, mas vai achar ótimo que uma pessoa que poderia se tornar uma liderança da esquerda volta a ter o papel e o tamanho de um deputado federal. Pois é, agora, Mota, diante dessa situação que envolve os dois candidatos à esquerda que estão mais bem posicionados, você acha que Pablo Marçal e Ricardo Nunes, candidatos de centro, centro-direita e de direita, podem se beneficiar desse tipo de desajuste entre a esquerda? Qual é a percepção do público quando acaba presenciando esse tipo de troca de farpas durante uma campanha eleitoral? Caniato, eu vou arriscar o palpite de que esse episódio é totalmente irrelevante para essa corrida eleitoral, né? O Datamota não está fazendo nenhum levantamento aqui em São Paulo em relação a essa eleição, então eu não tenho nenhuma medida para dizer isso. Mas eu vou fazer um comentário, portanto, de natureza genérica. Claro. Quando você olha para as duas figuras envolvidas, uma, durante praticamente toda a sua carreira, representou, foi um símbolo vivo do desprezo ao direito de propriedade, que é o direito, é um direito fundamental, um dos direitos que está na base da nossa civilização ocidental. Então você tem uma pessoa que construiu a sua carreira. Esse foi o motivo principal desta pessoa estar no palco. O desrespeito ao direito de propriedade. A outra personagem desse episódio, eu não sei definir. Realmente, se você me perguntar o que ela acredita, quais são as coisas que ela defende, eu só me lembro do episódio dos absorventes higiênicos, né? Ela teve de alguma forma envolvida nisso, na distribuição gratuita. Alguém decidiu que as mulheres brasileiras, entre todas as coisas que as mulheres brasileiras querem e precisam, alguém decidiu que a prioridade era que elas recebessem absorventes de graça. E isso foi feito para a alegria geral dos fabricantes de absorventes. Eu não estou aqui insinuando nada, eu estou só observando. Quem vende absorvente deve ter ficado feliz da vida com uma compra gigantesca. E qual foi a diferença que isso fez na vida das mulheres brasileiras? Eu não sei dizer muito bem. Mas é mais uma demonstração dessa noção de que o Estado, o papai Estado, tem que resolver tudo. Tudo tem que ter a participação do Estado. E só para esclarecer aqui, muita gente não sabe disso, o Dávila falou das lágrimas de crocodilo. Essa expressão vem de um fato. Os crocodilos, quando estão fora da água e eles capturam uma presa, enquanto eles estão mastigando a presa, matando, saem lágrimas dos olhos dos crocodilos, mas não é porque os crocodilos estão com pena da presa, eles estão muito felizes comendo a presa. É só uma questão fisiológica aí que tem a ver com o mecanismo de lubrificação dos olhos do crocodilo quando ele está fora d'água. Então, isso é uma coisa que se aplica muito bem a determinados políticos, especialmente de esquerda, né? A gente vê demonstrações do que nos parece ser emoção, mas essas coisas são só lágrimas de crocodilo que tendem a surgir com mais frequência nessa época da campanha eleitoral. Muito bom, viu, Mota? Agora você, Beraldo, o movimento progressista brasileiro, ou pelo menos aqui na cidade de São Paulo, rachado, fragmentado, isso acaba beneficiando Pablo Marçal e também Ricardo Nunes, candidatos mais à direita? Não, eu não acredito que Pablo Marçal tenha condição de se beneficiar desse embate que existe dentro da esquerda em São Paulo. Talvez Ricardo Nunes, por ser o candidato mais ao centro, consiga angariar alguns votos ali de pessoas que, olhando para esse cenário, se sintam desestimuladas de votar em um dos candidatos de esquerda. Mas eu acredito que essa migração vai ser uma migração muito pequena por esse motivo. É claro que você não, pelo menos os números indicam isso, você não consegue ganhar a Prefeitura de São Paulo
com um discurso radical, nem à direita e nem à esquerda. Tanto é que Guilherme Boulos, que é o candidato mais à esquerda que tem nessa... Ou, enfim, talvez tenha algum outro menor desses partidos efetivamente radicais, mas que não são relevantes. Então, falando dos mais bem colocados, o Guilherme Boulos é o que está mais à esquerda. E só um parênteses, acredite, tem muitos militantes de esquerda que fazem loucuras até maiores do que algumas pessoas imaginam que o Guilherme Boulos já tenha feito. Agora, a gente vê que esse candidato, ele tem uma simpatia muito grande, uma parcela do eleitorado que vai firme com ele. Os indecisos os de centro é que vão definir o resultado da eleição. Por isso que ele já está se colocando contra as drogas, a favor do direito de propriedade e tal, pautas que ele sempre defendeu num sentido, ele já se manifestou nessas eleições em outro, justamente por esse esforço. E a gente vê, na minha opinião, os candidatos que têm mais condição de captar este voto de centro é justamente Ricardo Nunes e Tabata Amaral pela esquerda. Eu não vejo nem Pablo Marçal e nem Guilherme Boulos com capacidade de fazer isso. Agora, de novo, como é que Tabata Amaral vai performar na hora que as urnas abrirem? Para mim, resta ainda uma incógnita muito grande. Não sabemos, né, Dávila, qual será a performance dela e qual seria o posicionamento dela e do partido caso ela não esteja no segundo turno e, obviamente, tenha um candidato da esquerda no segundo turno. Enfim, são ponderações que a gente precisa fazer. Mas o ponto acho que ninguém acredita que a Tabata vai estar no segundo turno. Mas se Tabata cresce um pouco na reta final, ela vai roubar voto do Boulos e vai tirar o Boulos do segundo turno. Este é o pesadelo da esquerda. O pesadelo da esquerda é que se o voto migrar mais para a Tabata, se a Tabata subir 1 ou 2 pontos, o Boulos está fora do segundo turno. Esse é o pesadelo da esquerda hoje. É ter um segundo turno em São Paulo com o Pablo Marçal e o Ricardo Nunes. Então, é por isso que essa briga da narrativa Boulos e Tabata está acontecendo. Que se ele perder 1, 2 pontos, ele está fora do jogo. E ele não vai ser tirado pelo candidato à direita, vai ser tirado pela outra adversária da esquerda. Exatamente. Só conclui, vai lá você, Beraldo. Só para complementar, Dávila, na verdade, eu acho que Boulos fora do segundo turno é o sonho de boa parte da esquerda para acabar com o mito Boulos de 1 milhão de votos para deputado federal. É isso mesmo. Você, Mota. Exatamente isso. Porque existe, pelo menos de acordo com os levantamentos apresentados nos últimos institutos, esse tríplice empate aponta um cenário completamente indefinido para o segundo turno, podendo, inclusive, não ter um candidato de esquerda na disputa de segundo turno, algo que não me lembro de ter acontecido em São Paulo desde que o segundo turno foi instituído em 1989, né, Mota? Seria a razão para um carnaval fora de época, na minha modesta opinião. É só uma opinião aqui. Realmente, essas coisas que estão acontecendo nessa eleição, no seio da esquerda, merecem uma observação. Por exemplo, tem um candidato, não vou falar o nome, né? Foi deputado muitas vezes, estadual, federal, lá no Rio de Janeiro, da esquerda radical, dessa mais virulenta. Hoje ocupa um cargo confortável numa estatal, no governo federal, não vou dizer qual é também. Ontem, eu acho, fez um vídeo apoiando o atual prefeito do Rio de Janeiro, de quem ele sempre foi inimigo figadal. Sempre se referiu ao atual prefeito, usando termos que eu não posso dizer aqui na televisão. Fez ontem um vídeo de apoio ao prefeito para evitar que a extrema-direita chegue ao poder. E aí foi esta figura
em relação a ela, que eu comentei uma vez. Essa pessoa foi candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro no passado. E quando ele se lançou candidato, eu disse, podem anotar, antes que termine a campanha, ele vai renegar as drogas, ele vai ir à missa e ele vai usar uma farda da PM. Meus amigos, de 3 previsões, eu só errei uma. É a dinâmica da campanha eleitoral, né, Cristiano Beraldo? São muitos clichês, muitos acabam se apegando às sugestões dos marqueteiros, mas é preciso fazer uma autoanálise. Será que isso tem a ver comigo? Será que as pessoas vão achar no Google um pouco da minha biografia, vão descobrir que eu não tenho absolutamente nada a ver com essas coisas? Enfim, é sempre algo para se atentar, né, Beraldo? Sem dúvida, Caneta. E o que acontece é que a gente tem no Brasil muita gente que é adepta da política do atalho. A pessoa quer ganhar. Então, para ganhar, ela fala qualquer coisa. Ela faz qualquer coisa. Quando é uma disputa para o legislativo, você consegue ter uma pauta única, a favor ou contra, inclusive contra a lei. Olha, eu defendo isso aqui, eu defendo droga, eu defendo fim da propriedade privada, eu defendo o fim da polícia. E se você tiver articulação e repercussão suficiente, esse discurso único, essa bandeira única, ela é capaz de te dar um mandato. Só que quando você vai para a disputa do executivo, essa pessoa que usou o atalho do discurso único, porque ela não tem opinião ampla, ela não consegue defender a lógica daquilo num contexto mais amplo de funcionamento de uma cidade, de um estado ou de um país, aí ela se vê na posição em que, opa, eu não posso repetir a minha performance da minha candidatura para o legislativo. Eu tenho que ampliar a possibilidade de votos. E aí ela não recorre à sua crença, à sua convicção, à sua ideologia. Ela recorre pura e simplesmente ao atalho dado pelos marqueteiros. Olha, você tem que conquistar este cenário aqui, esse grupo de eleitores. E esse grupo de eleitores, eles querem olhar para você e ver alguém, como disse o Mota, que vai à missa, que não gosta de droga, porque a droga destrói a família, e defende a polícia. E aí esse cara, como não tem absolutamente nenhum caráter do ponto de vista da moral dos seus valores, ele faz qualquer coisa. Ele diz o que disse ontem. Ele passa a acreditar naquilo que ele renegou. Ele percorre o caminho que ele jurava que não iria percorrer, porque ele quer o atalho. Então, são poucos os grupos, os políticos, que têm uma linha de crença, que acreditam em algo de forma tão forte que eles estão defendendo aquilo com uma estratégia de ampliar o número de pessoas que compreendem o funcionamento da cidade, do estado, do país, conforme a visão deles. E eles compreendem que, pode ser que eles vão perder hoje, mas essa campanha vai permitir que mais pessoas tenham conhecimento e ele vai crescendo, o grupo vai crescendo, o grupo vai se solidificando e, com o passar do tempo, eles conseguirão conquistar o poder. E vou deixar, só para terminar, Caneto, vou deixar aqui com todos o exemplo de quem fez isso. Chama-se Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores foi criado na década de 80 e aí eles foram lançando candidaturas que foram derrotadas, mas não deixavam de lançar candidatos mostrando as ideias que eles tinham. E até que chegaram num ponto em que havia um número suficiente de pessoas que acreditavam que eles fariam uma gestão revolucionária, honesta, de defesa do Estado brasileiro. E aí deu no que deu.